Você sabia? Aqui eu quero fazer uma série de vídeos trazendo um pouquinho de conhecimento bíblico para cada um de vocês, compartilhando aí para nossa edificação. Em Êxodo capítulo 31, no versículo 3, vai falar a história de um homem chamado por Deus com o nome de Bezalel. E quando ele é chamado por Deus, a Bíblia faz menção que ele é cheio do Espírito Santo e esse enchimento do Espírito Santo produz nele a melhoria, o aperfeiçoamento de capacidades para que ele trabalhe para o Senhor. Olha o que diz. Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em todo ouro e em prata e em cobre, e em lavramentos de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Perceba três características que o Espírito Santo aperfeiçoa sobre a vida de Bezalel: sabedoria, entendimento e ciência, conhecimento. A primeira, que é a sabedoria você vai ver por um exemplo muito conhecido, que é em Salomão. Quando Salomão pede sabedoria a Deus, Salomão pede sabedoria para julgar o povo. E o primeiro caso que nós conhecemos é daquelas duas mulheres, da qual uma delas havia deitado sobre o bebê, e assim o filho havia sido morto. E então ela pega o bebê da outra mulher enquanto ela dorme, e Salomão tem que julgar esse caso. Eu vejo a sabedoria como a capacidade de conseguir colocar em palavras o entendimento que Deus lhe deu. Por exemplo, às vezes nós conseguimos resolver coisas dentro de nós, mas nem tudo que nós entendemos, nem tudo que nós sabemos, nós conseguimos colocar em palavras. A pessoa sábia, ela vai conseguir colocar essa inteligência, esse entendimento em palavras certas, em palavras eficazes que vão produzir fruto. Então essa é a primeira característica que é derramada sobre Bezalel. Em Jó, no livro de Jó, capítulo 16, versículo 3, fala sobre palavras jogadas ao vento. E a falta de sabedoria faz com que a pessoa seja dessa forma, lance palavras ao vento. Quem tem sabedoria lança palavras na direção certa, com o efeito certo, com o propósito certo, com o objetivo certo para a glória de Deus. A segunda característica é de entendimento. Entendimento é a capacidade de resolver coisas complexas, assuntos complexos, problemas complexos, dificuldades. O homem de entendimento, ele consegue resolver coisas que poucas pessoas conseguem resolver. Olha, perceba algo interessante. O entendimento, ele alcança maior eficácia junto com sabedoria. E você já vai entender o porquê que a gente está ligando aqui essas coisas. Então, o entendimento, ele vem para resolver coisas complexas, coisas difíceis de serem resolvidas. Então, é como, diante de uma situação, eu tenho a capacidade de dar um passo atrás e distinguir o que é certo e o que é errado sem perder a serenidade. Então, a pessoa com entendimento, ela faz as coisas, ela executa as coisas com muita sobriedade, com muita seriedade. Então, ela, mesmo em tempo de crises, ela vai conseguir chegar a uma conclusão bem entendida a respeito do assunto, de como resolver aquele assunto. Terceira característica que o Senhor derrama sobre ele é conhecimento ou ciência. A palavra ali, conhecimento, é aquela que nós vemos lá em Adão e Eva, quando o Senhor diz para eles sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso se refere ao conhecimento concreto, ao conhecimento verdadeiro, concreto das coisas, ou o que é moralmente certo e errado. A partir do momento, então, que Eva e Adão comeram do fruto, eles passaram a discernir o que era certo e o que era errado. Bom, quando você vê o Senhor derramando tudo isso sobre Bezalel, nós podemos ligar essa palavra em Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que diz assim: com sabedoria se edifica a casa. Eu imagino agora alguém contratando um construtor, um pedreiro, seja o que for, um mestre de obras, e esse mestre de obras ou construtor perguntando a mim ou a você: como você quer que seja feita essa construção? Não adianta nós apenas termos o entendimento, nós precisaremos de sabedoria para conseguir colocar o nosso
plano, o nosso projeto em palavras. Então, olha só, com sabedoria se edifica a casa. Acho que uma das grandes dificuldades que temos é conseguir achar as palavras certas para dizer o que queremos dizer. Isso é o que nós vemos com uma grande dificuldade entre as pessoas. Às vezes elas usam termos errados, palavras equivocadas, expressam algumas coisas que não queriam expressar, não estão se dando conta do que estão expressando e às vezes estão colhendo o fruto dessa falta de sabedoria. Então peço a Deus, Senhor, eu quero aprender a colocar o meu entendimento em palavras certas, eu não quero lançar palavras ao vento. A pessoa sem sabedoria, ela não vai conseguir produzir um bom diálogo, ela não vai produzir uma conversa frutífera, a conversa dela vai deixar lacunas, vai deixar brechas para que haja um subentendimento a respeito daquilo que ela está dizendo. Então, com sabedoria se edifica a casa. Lembra que a Bíblia diz também que a mulher sábia edifica a casa? Então, não basta apenas ter um entendimento dentro de você, uma opinião dentro de você. Você precisa ter sabedoria para expor isso. E com inteligência ela se firma. A inteligência ela está ligada ao entendimento, que é a capacidade de resolver coisas complexas. Então, eu preciso saber me comunicar com entendimento, com sabedoria, preciso me comunicar de forma eficaz. E eu preciso ter disposição mental, espiritual, sentimental em todo o meu ser para resolver coisas complexas. Olha só, a sabedoria edifica a casa, com inteligência ela se firma. Não adianta apenas eu saber expor o que eu quero com inteligência e também com eficácia. Eu preciso ter entendimento porque problemas aparecerão, dificuldades aparecerão. Bezalel ia lidar com pedras preciosas. Bezalel ia lidar com materiais caríssimos, que não poderia ser trabalhado de qualquer maneira. Ele precisava saber muito bem o que ele estava fazendo para não pôr fora materiais raros, preciosos, que seriam confiados nas mãos dele. Quando nós não temos inteligência, quando nós não temos entendimento, nós desperdiçamos materiais preciosos que Deus está colocando nas nossas mãos. E esses materiais podem ser vasos preciosos, como vasos escolhidos, pessoas de Deus, nossa família, nossos filhos, ou os bens que o Senhor nos deu. Tudo isso é instrumento para a glória de Deus. Bom, com inteligência a casa se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. No livro de Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento é algo que nós devemos aplicar ao nosso coração, a uma busca contínua. Nós nunca saberemos demais a respeito de Deus. O nosso conhecimento a respeito da palavra de Deus nunca será o suficiente, nunca será o bastante. Aliás, quem pensa que sabe demais, quem pensa que sabe tudo, engana-se a si mesmo e se fez altivo, soberbo. Nós precisamos crescer em conhecimento, porque diz que pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. O conhecimento está ligado à prosperidade. A Bíblia diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez, receberá muitos açoites. Muitos estão sendo afligidos porque souberam a vontade de Deus e não praticaram. Saber a vontade de Deus é ter conhecimento. Logo, se saber a vontade de Deus e não praticar gera punição, saber a vontade de Deus e praticar gera recompensa. Oi, filho. Vem aqui. Vem aqui com o pai. Então, saber a vontade de Deus e praticar gera conhecimento. A Bíblia diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vem aqui com o papai. E é essa palavra que eu quero deixar para vocês nesse dia. Você sabia de tudo isso? Êxodo, capítulo 31, versículo 33. 3 características que o Senhor derrama, aviva, aflora sobre a vida de Bezalel. Aleluia. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós precisamos disso tudo, porque com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma
e com conhecimento a prosperidade abunda para a glória de Deus. Então, tenha o Espírito Santo não apenas como aquele que traz sensações e toques de poder durante o culto, mas como aquele que pode te levar a um novo nível de quem você é.